fôlego da tua vontade. A tua vontade, ela nos persegue, assim como as tuas bênçãos. Ah, Jesus, se nós nos derramarmos diante da tua presença, reconhecendo a tua paternidade, sabendo que somos os teus filhos, nós não precisaremos nos preocupar com o amanhã. Até mesmo um dia mau, o Senhor continua sendo bom. Ah, nos ensina a descansar na tua bondade. És fiel, tu és fiel, Jesus. Em todo tempo, seja no dia da doença, no dia que não tem nada na sua dispensa, mesmo assim, nós cantaremos. Eu cantarei a bondade de
Santo, por se fazer presente nessa casa de uma forma tão palpável. Tu és bem-vindo sempre nesse ambiente. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, misericórdia e fidelidade para conosco. Obrigado pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor ainda vai fazer nesse culto. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, querido? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 Benção demais. Obrigado demais. Olha, quase que eu não preciso nem pregar, viu? Meu Deus, prepara aí que eu vou tentar reduzir bastante aqui, mas aproveitar essa unção que tem na vida de vocês aqui, viu, nessa noite ainda, né? Vamos tentar dar liberdade ao Espírito Santo. Sente-se aí, amados. A paz do Senhor Jesus. Boa noite para aqueles que chegaram depois do início, né? Olha, a chuva caiu de verdade lá fora, né? Queridos, o negócio é, vamos combinar o seguinte: quando o tempo fechar assim, venha antes, né? Vamos vir antes, né? Muitos não conseguiram estar aqui, né? Então vamos correr antes para a casa do Senhor Jesus. Aqui não molha, aqui nós estamos tranquilos. E como é bom estar neste lugar. Eu quero desafiar você, antes de eu pregar, que vai que o louvor fique tão marcado nos seus corações, e tomara que fique mesmo, que você possa chegar em casa e antes de jantar, de tomar um lanche, você falar: irmão, o culto hoje foi extraordinário. A Jéssica e o Du atraíram a presença de Deus para a nossa igreja. Você não foi, olha, fez falta, você não sabe quanto foi bom. Queridos, vocês têm que instigar os nossos irmãos a estarem aqui por turno. Olha só, eu vejo quantos irmãos faltantes, né? Mas eu louvo a Deus porque você está aqui. Eu agradeço a Deus por tua vida. Você não ficou em casa. Como é bom ter vocês aqui, amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe essa turminha aí de Itanhaém que vieram aqui, né? A Thaís veio aí de supervisão no louvor, né, Thaís? Gente, eu quero ver a Thaís vir pregar. A Thaís está devendo aqui, viu? Venham pregar aqui um dia desse, poxa, né, Edu? Amém. 2 concordou na terra, filha, tá ligado no céu. É 3, mais 1, olha lá, pronto, 3, fechou. Tem mais? Pronto aí, ó. Até um monte. Obrigado, tá ali também o meu homem do seguro, né? Gente, precisar de fazer seguro automobilista ali, ó, esse casal ali, ó. Fizeram seguro do meu carro, estão cuidando aí de mim, né? São bênçãos demais. Bom ter vocês aqui. Thaís. Um monte de Thaís, Tainá e Thaís lá, né? Deus abençoe vocês, viu? Casal lindo. Eu acho que são esses, né, gente? Mas que bom que nós estamos aqui essa noite, né? Deus quer uma palavra para os nossos corações. Amém? Amém? Glória a Deus. Você preparou o videozinho dos meninos? Deixa para o final. O lá não preparou nada? Quem está ali sumiu? Ah, tá. Eu acho que ela preparou. Mas deixa para o final o videozinho deles lá da compra. Amém, gente? Deixa eu perguntar para vocês uma coisa. A gente tem falado muito no ano do crescimento nessa casa, né? O ano do crescimento, e eu tenho orado a Deus, né? E pedido ao Senhor crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Crescimento na área espiritual, crescimento no relacionamento, com maturidade, crescimento financeiro. Eu tenho pedido ao Senhor que nós possamos crescer juntos. Esse ano é um ano profético em nossas vidas, né? Um ano do crescimento. E nós temos tentado levar nas células lâminas direcionadas para isso, entendendo que há um propósito em nossas vidas que nos direciona para isso, o crescimento em Deus, né? Entendendo o que nós estamos fazendo nessa terra, qual é a nossa missão nessa terra diante do Senhor, qual é o propósito do Senhor em nossas vidas e através das nossas vidas. Então eu tenho tentado levar um ensinamento nesse direcionamento para nós vivermos realmente esse ano do crescimento nessa casa. E eu tenho orado nessa madrugada, o Senhor me trouxe em memória quantas vidas aqui que nós já temos visto um crescimento extraordinário, gente. Olha, não são um nem dois não. A gente tem visto assim pessoas sendo moldadas pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra nessa casa de uma forma tão extraordinária que, olha, eu fiquei quase uma hora só ver o Senhor trazendo o nome, o Senhor agradecendo a Ele, de pessoas daqui dessa igreja que tem visto assim, o Senhor tem mostrado o antes e o agora, sabe? E tem apontado assim ainda um caminho longo de crescimento na vida deles. Gente, como eu fiquei grato ao Senhor, né, por essa igreja e pelo crescimento que nós já temos visto com a pastora nessa casa. Amém, gente? Então assim, que isso aqui fique impregnado em nossas vidas
que nós nunca nos conformemos com a nossa vida do jeito que está, que sempre nós sejamos animados, instigados a ser esticados, como diz o pastor Júnior Ipanhaém, sempre ele usa essa palavra, nós estamos sendo esticados, né? Eu aprendi com ele isso, e entender qual é o nosso propósito, qual o propósito da nossa existência, né? Porque uma vida sem propósito, gente, é muito chata, é muito ruim. Uma vida sem propósito é uma vida muito vazia, e nós não fomos gerados, nós não fomos formados, nós não fomos colocados aqui para viver uma vida sem propósito. Então nós temos que entender isso em nossas vidas. Nós temos falado sobre isso, e hoje eu quero continuar falando sobre isso, essa introdução. Eu quero te animar a dizer que antes do seu tataravô conhecer a tua tataravó, o Senhor já te conhecia. E a gente tem base bíblica para falar sobre isso, sabe por quê? Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim: antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Jeremias capítulo 1, versículo 5. E as nações te dei por profeta. Então, antes do Senhor formar Jeremias no ventre da mãe, antes de nascer um embriãozinho, o Senhor já conhecia ele e já tinha escrito a história para Jeremias, já tinha dado as nações para ele ser profeta das nações. Então, gente, eu quero te animar que você não é qualquer coisa e nem qualquer um. Antes da tua tataravó, conhecer o tataravô através da festinha da janela, porque naquele tempo era desse jeito, né? Festinha da janela, porque não podia nem chegar perto. Era o tataravô, o pai do tataravô que escolhia quem ia ser o pretendente, era desse jeito. Mas antes de tudo isso acontecer, você já tinha uma história escrita ao teu respeito e ao meu respeito, amém por isso? Glórias a Deus. Então, assim, analisando isso, entendemos qual o propósito da nossa vida, né? E eu escutei uma pregação essa semana de um pastor que estava fazendo um discipulado, e perguntou para o irmão muito ocupado, muito atarefado, e nunca conseguia estar presente, embaraçado com tantas coisas, e o pastor sentou com ele, abraçou ele e falou: meu filho, por que você corre tanto? Por que você trabalha tanto? E ele falou assim: pastor, eu trabalho tanto para ter dinheiro, pastor. Aí o pastor falou: meu filho, mas para que você tem dinheiro? Ele falou assim: pastor, tem dinheiro para comprar as coisas, para me sustentar, para comer. Aí o pastor falou: e para que você comer? Pastor, para ter saúde. E para que você ter saúde? Para mim trabalhar. E para que você trabalhar? Para ter dinheiro. E para que você ter dinheiro? Para ter as coisas. E para que ter as coisas? Para ter saúde. Para que ter saúde? Para trabalhar. E aí ficou um ciclo, gente, num propósito tão pequeno. O pastor olhando para aquele menino tão esforçado, mas tão com entendimento pequeno ainda, entendendo que ele estava só existindo e não estava vivendo. E o Senhor quer que nós vivamos, o Senhor quer que nós trabalhemos, o Senhor quer que nós prosperemos, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer que nós adquirimos coisas, o Senhor quer que nós comamos bem, que nós vestimos bem. Mas não é só isso, gente. Fala para o seu irmão: tem coisas maiores do Senhor para nossas vidas. Tem coisas maiores do Senhor para nossas vidas. Aleluia. Tem coisas maiores. Tem coisas bem maiores, muito maiores. Gente, é muito grande, são bem maiores. Aleluia. Nós não podemos só existir, nós temos que viver com o propósito que Deus tem para nós, amém? Salmo 24, versículo 1 e 2 assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e tudo que neles vivem, pois foi Ele que fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Salmo 24, versículo 1 e 2: do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Romanos capítulo 11, 36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. Por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Gente, tem coisas muito maiores do que só coisas, amém? Vocês estão entendendo isso aí, não? Aleluia. Nós entendemos, gente, que nem todos têm chamado para ser pastor por tempo integral, como nós fomos chamados. Não é porque nós éramos sem o que fazer, não. O Senhor não chama desocupados, o Senhor já chama pessoas comprometidas, pessoas guerreiras, pessoas que trabalham como vocês, pessoas que pelejam, né? O Senhor chama assim, e o Senhor nos chamou para isso, viver integralmente na obra dele. O Senhor chama missionários, amém por isso, gente? Amém. Mas o Senhor também chama empresários, o Senhor chama advogados, o Senhor chama doutores, o
o Senhor chama funcionários públicos, o Senhor chama professores, o Senhor chama também pessoas que entendem que o propósito deles e para eles são muito maiores do que um ciclo de vida. Amém, queridos? Olha, a Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos nessa terra. A Bíblia diz isso. Nós estamos aqui de passagem. Nós temos que entender isso. Gente, já tenho 52. Não é brinquedo, não. Eu já passei da metade, eu já estou, por idade. Não parece, né? A casa está mais ou menos ainda. Mais 52, gente. A nossa vida é passageira demais. E nós só temos uma ficha. Nós só temos uma chance, irmão Jardim. Nós só temos essa vida aqui, que passa rápido. Gente, vamos aproveitar a oportunidade de entender o propósito de Deus para nossas vidas, nessa terra de passagem, a qual nós somos forasteiros e peregrinos. E não deixar essa ficha passar e essa oportunidade passar, gente. Aproveitar essa oportunidade para deixar uma história, um legado. Eu passei em Peruíbe, eu deixei aqui filhos na fé, eu deixei aqui pessoas que cresceram no ano lá que nós lançamos pela fé. Gente, ontem eu me alegrei demais, eu quero passar no final, se tiver aí, Mirella, prepara aquele videozinho, no final, depois, se der tempo, acho que vai dar. Como eu me alegrei de ver essas jovens, gente, o que eles fizeram ontem, uma confraternização deles. Gente, eu fiquei com o mar, até a maré encheu, acho que foi na minha baba e lágrima, porque eu vejo assim, coisa extraordinária. Já tem ficado um legado aí dessas meninas que cuidam da Ivonete, da Nath, que cuida da Rosângela, que cuida dessas crianças, desses jovens. Já tem deixado nessa casa. Eu tenho visto vidas aqui, gente sendo alinhadas pelo Senhor. Eu tenho vidas aqui sendo alinhadas, crescendo realmente no Senhor. O que eu quero dizer, gente, não vamos deixar passar essa oportunidade não, irmão Adilson. Meu filho, não deixa passar não. Só tem uma ficha. Nós não podemos errar o tiro, sabe? Só tem uma assim. Então nós temos que nos desgastar por ele. Em Hebreus capítulo 11, gente, só estou aqui fazendo um quebra-gelo, uma introdução do que eu vou falar. Gente, tem uma palavra de Deus queimando no meu coração aqui. Ainda não é essa, é só preparando o ambiente aqui para aquilo que Deus vai falar conosco essa noite. Prepara o teu coração. Eu sei que Deus tem falado comigo. Amém, gente? Hebreus capítulo 11 está escrito sobre os heróis da fé. Homens e mulheres de Deus extraordinários que viveram assim uma vida em Deus, se desgastaram, se entregaram, enfrentaram leões, enfrentaram morte, enfrentaram açoites. Eles viveram para o Senhor, eles viveram para Deus. Hebreus capítulo 11, heróis da fé. Mas a geração deles passaram. Aí quando chega em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz assim que há uma nuvem de testemunhas, que estão torcendo por nós, ao nosso respeito. Quer ver como diz aqui Hebreus capítulo 12, deixa eu pôr. Olha só, Hebreus capítulo 11 fala o nome de um monte de pessoas, homens e mulheres de Deus extraordinários, mas que passou, gente, gastaram a sua ficha, aproveitaram a oportunidade e não viveram só esse ciclo de vida tão pequeno como a maioria vive. Eles entenderam que é um propósito maior, um chamado maior, algo maior para ser feito, algo para ser semeado em lugares eternos. Onde os ladrões não minam, não roubam, as traças não destroem, a ferrugem não corrói. Eles entenderam isso, precisamos entender isso, igreja. Nós precisamos entender isso. Ali em Hebreus capítulo 12 diz assim, portanto nós também uma vez estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, queridos? Há uma nuvem de testemunhas celestiais acreditando em você, né? Eu falei para você essa semana, tem uma nuvem de testemunhas acreditando naquilo que Deus tem em nossas vidas. Eles acreditam mais do que nós mesmos, que nós olhamos para nós e falamos assim, não tem condições, não há possibilidade, mas há uma nuvem de testemunhas falando, tem sim, foi Ele que determinou. Há uma história escrita, vamos viver a história, amados, aquilo que Deus escreveu para nós, amém? O que existe mais precioso e mais importante em nossa igreja, amados, nessa casa, não é essa igreja bonita que nós temos, né? Que, poxa, a gente não pode ser soberbo nem orgulhoso, mas nossa igreja é bonita, né? Uma igreja novinha, mas Deus nos abençoou tremendamente, né?
Os investiu aqui com o Thaís, os irmãos também, todo mundo investiu, a Dilson veio aqui, nos ajudou. Então todo mundo trabalhou, cada um fez aquilo que Deus colocou no teu coração. Nós estamos numa igreja bonita, mas não é isso, gente. O que nós temos de melhor nessa casa não é isso. Não são os pastores, não são os líderes de vocês, não são nada de coisas, não são nada de nós. O que nós temos de melhor nessa casa e nessa igreja, sabe o que é, gente? O mais importante é a presença de Deus em suas vidas. Isso é o que mais importa. Isso é o que mais importa, porque tudo isso aqui passa, tudo isso aqui acaba, gente. Isso aqui fica velho, fica arcaico. Daqui 5 anos, o Duzinho vai com 5 anos. Talvez já vai falar que esse som já está ultrapassado. Ele é bem desses, né? Ele é dessa turma aí, né? Daqui 2 anos já vai, pastor Júnior, então, eu quero Jesus me cubra, né? Porque eles são desse tipo, porque as coisas ficam ultrapassadas, ficam antigas, né? E é assim mesmo, gente. A coisa mais importante nessa casa é esse mover de Deus, é esse crescimento que nós iremos viver, estamos vivendo e iremos viver, gente, numa profundidade muito maior nessa casa. Nós só estamos vendo gotas ainda. Eu sei o que o Senhor pode e vai fazer nessa casa, mas nós vamos viver isso. Então, o mais importante é essa presença de Deus, é esse mover de Deus nas suas vidas e nossas vidas. E é isso que nós queremos, a direção do Senhor, esse mover do Senhor. Nós estamos nesse ano do crescimento. Você lembra daquela palavra lá no deserto, quando a nuvem se movia? A nuvem se movia de dia e uma nuvem de fogo, a coluna de fogo, conforme a Bíblia de cada um, né? Um fala coluna de fogo, outro fala nuvem, né? Uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite, que guiava aquele povo no deserto. A maioria conhece a palavra, né? E é esse mover, queridos. Quando a nuvem parava, aquela multidão, 2,5 milhões de pessoas paravam e montavam um acampamento, entendendo que ali era a vontade do Senhor. E de repente aquela nuvem se levantava e eles também desarmavam o acampamento rapidinho e seguiam aquela nuvem. Aquela nuvem era o direcionamento de Deus para aquelas pessoas, e eles eram cuidados pela presença de Deus, representando aquela nuvem de dia e aquela nuvem de noite. 24 horas o Senhor cuidava do seu povo. E aquela nuvem muitas vezes está lá escrito, sabe aonde? Em Números capítulo 9, versículo 15. E muitas vezes aquela nuvem descia sobre um certo lugar, gente, no entardecer, e no outro dia já andava de novo. Aquele povo era assim a dependência. Muitas das vezes aquela nuvem ficava 2 meses, 3 meses ali parada, e o povo ficava ali parado também. Gente, nós temos que entender isso. Hoje nós não temos talvez uma nuvem para dar essa direção, mas nós temos um Deus que é vivo, real, habita em nós e quer nos dar a direção desse mover como igreja e como filhos dele. Nós temos que entender que quando essa nuvem se levanta, é para nós andarmos, mas tem momento que é para nós esperarmos. Gente, nós precisamos entender que o crescimento muitas vezes não é correria. O crescimento é estar sensível à voz do nosso Deus, ao querer do nosso Deus, é mover quando Ele se move e parar quando Ele fala para parar. Tem momentos de parar, gente, tem momento de parar e esperar. Esse povo entendeu isso, e nós, para crescermos também, vamos entender isso, né? Vamos andar conforme essa nuvem anda, vamos parar quando Ele para, amém? E é esse que é o principal dessa casa. Agora nós vamos abrir a Bíblia agora, vou começar a pregar. 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel capítulo 6, quem tiver a Bíblia aí. Segundo Samuel capítulo 6, versículo do 1 ao 23. É uma leitura extensa, mas é necessário. Talvez nem todos conheçam essa história. Amém, gente? Amém. A arca é levada para Jerusalém. Vamos lá. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Bala, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela.
Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Pérez-Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, e em vez disso levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi vestiu o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e cada mulher israelitas. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém, queridos? Não fecha a Bíblia, tá, gente? Deixa marcado que nós vamos falar sobre isso, sobre esse texto agora. Olha só. Antes de eu falar sobre o texto propriamente dito, deixa eu falar para vocês sobre a Arca da Aliança, tá bom? A Arca da Aliança, para quem não conhece, é um dos artefatos religiosos mais importantes do Antigo Testamento. Ela representava a presença de Deus, representava a glória de Deus, representava onde ela estava, Deus manifestava, onde ela estava, Deus operava. Então é algo assim, de muita reverência, de muito temor, era uma coisa muito desejada. A arca, gente, eu até trouxe esse pauzinho aqui, para vocês entenderem, quem nunca ouviu falar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança tinha 1,10 m, algumas versões 1,20 m de comprimento, não era tão grande, 70 a 75 centímetros de largura, depende de algumas versões. Então a arca de 1,10 m, vocês que entendem de medidas, né, Ricardo? E 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Não era algo muito grande, tá bom? Era algo assim pequeno, tá?
era feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, tá bom? A tampa dela também era a mesma medida, também feita de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Em cima da tampa tinha 2 querubins com as asas bem grandes e abertas, ambas as asas de um tocavam no outro, um em cada extremidade dessa arca, na tampa da arca. Tinha 2 querubins com as asas abertas, um de frente para o outro. As asas dele tocavam e ele estava como quem olhando para dentro da arca. Amém? Essa arca tinha 4 argolas. De cada ponta dela tinha 4 argolas de ouro e tinha também 2 varas revestidas de ouro, a qual ela foi instituída por Deus lá em Êxodo capítulo 37, e Moisés mandou construir, Eleazar construir essa arca, e essas varas eram para ser colocadas nessas argolas, e ela teria que ser carregada nos ombros dos levitas sacerdotes daquela época, porque ali a arca representava a presença de Deus. Amém, queridos? Dentro dessa arca tinha a vara de Arão, dentro dessa arca tinha as tábuas da lei, aquela que Moisés recebeu de Deus lá no monte, e também tinha ali um pote de maná. Isso é o que tinha dentro daquela arca. Para quem nunca ouviu falar, é só para conhecimento, mas isso é Bíblia. Amém, amados? Então essa arca acompanhou o povo de Deus lá em Êxodo. Êxodo significa saída. Êxodo 37, quando o Senhor ordenou a Moisés que fizesse essa arca, ela acompanhou os israelitas em toda a sua peregrinação no deserto. Ela ficava sempre no tabernáculo, de mudança em mudança, ela ficava sempre no lugar santo. O tabernáculo havia 3 divisões: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Essa arca ficava no lugar santíssimo, onde só podia entrar sacerdotes. Amém, queridos? Então era algo assim de muita reverência, era algo assim que realmente era a presença de Deus, e não se podia entrar na presença de Deus de qualquer jeito, tinha que haver temor, reverência e santidade. Amém, amados? Então a arca é isso aí, foi algo extraordinário que aconteceu, que Deus mandou, e essa arca acompanhava o povo de Deus em todos os tempos, nas lutas, nas dificuldades, nas guerras. Então a arca sempre estava presente, porque ela representava a presença de Deus. Amém até aí? Só tem um porém. Antes de Saul reinar, ainda quando Eli era o sacerdote, os filhos de Eli, também sacerdote, Ofni e Finés, entraram por caminhos errados, entraram por caminhos de pecado, entraram por caminhos de prostituições, e Deus se irritou com isso. Ele levou o povo a pecar, e Deus entregou o povo dele, os israelitas, nas mãos dos filisteus, e os filisteus derrotaram nessa época os israelitas e conseguiram levar essa arca da aliança junto com os despojos de guerra. Eles derrotaram os israelitas e levaram a arca da aliança para a terra deles. Os filisteus levaram aquilo que representava a glória do Senhor. Amém, amados? Amém até aí? Já vamos chegar nessa passagem. Essa arca da aliança ficou lá 7 meses em poder dos filisteus. Diz a palavra do Senhor que eles colocaram a arca da aliança no templo do deus Dagon, que era o deus que os filisteus adoravam. E diz a palavra do Senhor que quando eles colocaram lá diante do deus Dagon, no outro dia, Dagon estava caído de cara no chão, de frente da arca da aliança. Eles achou que foi um vento, que foi um tremor, e pensaram um bocado de coisa. Levantaram o deus Dagon, colocaram de novo posicionado no templo dele, de frente da arca, da presença do Senhor. No outro dia que eles foram no templo, Dagon estava caído de novo, só que já com a cabeça para um lado, braço para um, mão para outro, todo estraçalhado. E além disso, todos eles foram arremetidos de uma coisa chamada hemorroida. Fala assim: misericórdia, Jesus, de nossas vidas. Mas bem feito para eles, mexeram com Deus errado. Eles foram acometidos de hemorroidas, e eles começaram a pensar: isso provavelmente é o poder do Deus de Israel. O nosso Deus não pode com o Deus deles. Sabe por quê, amados? Sabe por quê? Porque eu já corri aqui, já não sei mais nem onde está esse negócio aqui mais. Eles perceberam que aquilo
era um mover, um resultado de Deus. E diante do poder de Deus, o poder das trevas se torna inoperantes. Fala assim para o seu irmão: diante do poder de Deus, o poder das trevas se torna inoperante. Querido, nós temos que crer nisso, em nome de Jesus. Amém? Nós temos que crer desse jeito, porque Ele é fiel. Aleluia, queridos, que coisa extraordinária. E os filisteus, entendendo isso, fizeram uma reunião com seus maiorais. Vocês estão acompanhando, gente? Eles fizeram uma reunião, todo mundo daquele jeito, né, com aquela rodinha, né, hemorroida. Pensa nisso, tá? Não foi só o Dagon que perdeu a cabeça, perdeu os braços, mas também eles foram. Aí eles reuniram os maiorais, os líderes dos filisteus. E o que nós faremos? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar 2 vacas com crias novas. Quem for rápido de Bíblia, 1 Samuel, deixa marcadinho em 2 Samuel, e vai lá em 1 Samuel, capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 7, é o que eu vou falar aqui. Os filisteus reuniram-se e tomaram uma atitude. 1 Samuel, capítulo 5, do 1 ao 7, e falou: vamos fazer o seguinte, vamos pegar 2 vacas com crias novas, vamos pôr em cima da carroça a arca da aliança, e vamos soltar essas vacas. Se essas vacas forem para a direção do território dos israelitas, nós entenderemos que foi Deus que nos acometeu dessas enfermidades e que é mais forte que o nosso Deus Dagon. Agora, se essas vacas não forem em direção ao território dos israelitas, entenderemos que tudo isso foi um acaso que nos aconteceu. Olha só, gente, os filisteus não conheciam o nosso Deus, mas eles já estavam entendendo que aquilo não podia ser coisa do acaso, poderia ser a mão de Deus que estava tratando com eles. Então eles fizeram um propósito: colocar essa arca da aliança que eles tinham tomado da posse do povo de Deus, colocaram em cima de uma carroça com 2 vacas, puxando essa carroça com crias novas, com bezerrinho novo, e não colocou ninguém para puxá-las, deixou ela solta, e fizeram esse voto, irmão Ricardo. E aqui, sabe o que é incrível, gente? Sabe o que é incrível? Essas vacas, quem abriu a Bíblia aí, vão observar que ela tinha bezerro novo. Olha só, no capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 12, olha só. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 12. Então as vacas foram diretamente para Bet-Semes, mantendo-se na estrada e mungindo por todo o caminho, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Queridos, eles colocaram a arca da aliança em cima da carroça com 2 vacas com crias novas. Só que tem um detalhe, olha só, eles prenderam, no versículo 10 do capítulo 6, 1 Samuel capítulo 6, versículo 10, e assim fizeram: pegaram 2 vacas com crias, amarraram-nas a uma carroça e prenderam seus bezerros no curral. Eles dificultaram ainda mais, irmão Dilson. Olha só, as vacas, eu já criei, gente, gado, mas criador de gado, né, pastor? Era só 50, mas tinha um pouquinho, né? Gente, a vaca, ela não se distancia do seu bezerro. A vaca pode ser mansa, mas se você quiser separar, ela fica nervosa. Ela quer defender o bezerro de qualquer jeito. A vaca mansa, quando tem bezerro novo, você fica esperto, porque ela fica nervosa para proteger a sua cria. Agora, olha o que esse povo fez, olha o que é incrível, gente, que eu acho maravilhosa a palavra de Deus. Eles dificultaram ainda mais. Eles pegaram as crias dos bezerros novos e prenderam no curral. Ou seja, olha, nós estamos achando que é o Deus deles, mas nós não vamos dar moleza não, vamos dificultar a coisa. Prenderam os bezerros no curral, colocaram a arca da aliança em cima da carroça e deixaram as vacas soltas. Diz a palavra do Senhor que ela pegou o caminho, gente, mugindo para Bet-Semes, que era território do povo de Deus, dos judeus, dos israelitas. Essas vacas que nem olharam para os bezerros, nem deram tchau. Mugindo, glorificando a Deus, estamos numa missão. Gente, eu imagino, gente, esse mugido, cada mugido dando glória a Deus. Ela estava carregando a presença de Deus. Ela não estava numa missão. Diz a palavra, a Bíblia diz aqui, quem abriu aí, vocês viram, ela não desviaram nem para a direita nem para a esquerda.
E os filisteus mais desesperados, porque eles, cada passo daquelas vacas, os bezerros lá, mugindo, chamando a mãe, elas nem olhavam para trás, porque elas estavam em uma missão. Ela estava carregando a presença de Deus naquela carroça, e ela tinha um destino para chegar, gente. E diz a palavra de Deus que elas foram mugindo. Gente, eu acho incrível. A gente começa a ver a Bíblia, gente. A gente começa a ver os detalhes, a perfeição de Deus. Gente, é extraordinário. Os animais glorificam a Deus. Os animais obedecem à voz de Deus. E aquelas vacas foram. E aí, essa arca terminou lá na história onde nós iremos começar. Essa arca terminou, amados, lá na casa de Abinadab. Ela chegou em um lugar intermediário. Ali algumas pessoas foram lá no desespero, abriram a arca, olharam para dentro, morreu mais 70. Eu não vou ler com vocês. Aí eles não quiseram a arca, já eram israelitas. Aí mandaram na casa de um homem chamado Abinadab. E ali essa arca ficou por 20 anos. 20 anos essa arca ficou ali, na casa de Abinadab, onde ele tinha um filho chamado Eleazar e tinha 2 netos chamados Uzá e Aiô. Amém, gente? Por isso, nós lemos aqui em 2 Samuel, agora você pode voltar para lá, pode voltar para 2 Samuel capítulo 1, deixa marcado aí na sua Bíblia, que eu vou discorrer sobre isso agora, que vai ser extraordinário, você vai entender a história, e você vai dar glórias a Deus agora, daqui a pouco. Gente, é coisa sobrenatural. Aleluia. E nessa leitura que nós lemos, que eu li com vocês aí, 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 ao 23, diz a palavra do Senhor que Davi reuniu 30 mil homens. Queridos, para vocês terem uma ideia, 30 mil homens é metade da nossa cidade. Quem sabe assim, quantos habitantes tem em Peruíbe? Alguém está atualizado quanto a isso? Então eu chutei certo. Quase metade da nossa cidade. Davi reuniu metade de Peruíbe para buscar o quê? A arca da aliança que estava na casa de um homem chamado Abinadab. Queridos, e dentro disso, dentro dessa leitura que nós lemos aqui, eu já falei dessa palavra e eu só usei 2 personagens. Eu já falei só de 2. Eu falei de Abinadab e Obed-edom. E quando eu estudei essa palavra, ficou impregnado em meu coração. Até quando a gente chega de uma casa nova, nós declaramos que as bênçãos da arca chegou na casa de Obed-edom, e nós temos usado isso profeticamente. Toda a casa anfitriã, quando recebe a célula, nós temos abençoado o Deus da casa de Obed-edom, seja naquela casa. Amém? Então eu já preguei nessa palavra e falei dessa diferença dos 2 personagens, de Abinadab, onde a arca ficou 20 anos, e de Obed-edom, onde a arca ficou 3 vezes. Mas hoje eu quero falar para vocês de 4 personagens que tiveram algum acesso e contato com a presença de Deus, aquilo que representa a arca da aliança, a presença de Deus. Então eu quero falar de 4 personagens, porque a gente tem que crescer também, né? A gente tem que melhorar. Então eu quero falar com vocês de 4 personagens dentro disso que nós lemos em 2 Samuel capítulo 6. Amém, amados? Amém. Agora entenda vocês o seguinte: quando a irmã que adorou, a Jéssica que adorou o Senhor, que é um rio, amados, esse rio de Deus está posto em nossa casa todos os dias. Todos os nossos cultos têm sido maravilhosos, independente de quem adora, de quem traz uma palavra, de quem ora. Deus tem falado nessa casa, Deus tem conscientizado, Deus tem trazido a glória dele, Deus tem manifesto, tem usado profetas nessa casa, Deus tem confirmado coisas grandes nessa casa. Amém? Queridos, um sol forte, um sol bem forte, ele vem sobre uma cera. O que acontece com a cera? A cera derrete, não derrete? E o mesmo sol forte, vindo sobre um barro mole, o que acontece com esse barro mole? Seca, é o mesmo sol, amém? Então essa mesma palavra, ela está sendo ministrada no coração de vocês, não só hoje, todo esse tempo, de 1 ano e 4 meses da nossa igreja. Aí depende muito, sabe de quê? De um coração, de um ânimo, de um posicionamento, de um receber de Deus, de um querer de Deus. Há um rio de Deus. Todos os nossos encontros, eu creio nesse rio, amados. Eu venho para cá para mergulhar nesse rio. Então assim, o sol, a palavra de Deus está sendo ministrada. Aí depende do seu coração, da receptividade. Você vai ficar todo derretido por Deus, ou você vai endurecer o coração? Que depende muito de como você está recebendo isso. Amém? Espero que nós todos sejamos uma cera e saia daqui derretidinho de amor por Jesus Cristo, e possamos entrar nesse rio que Jéssica adorou aqui essa noite. Amém, amados? E esse rio está correndo. Aí assim,
Depende de você. Eu vou mergulhar ou vou ficar só olhando? Eu vou só ficar de espectador? Esse rio está correndo, o rio de Deus. Quem está entrando, gente, está crescendo, está fluindo, está recebendo. Eu tenho irmãos aqui que eu vejo as faces deles, eu vejo eles assim, sabe aquelas pessoas quando sentam diante de uma mesa, eu não estou falando nomes, mas daqui a gente vê bem a fome, quando a pessoa está comendo aquilo ali, sabe, aquela engula, quando senta diante com muita fome, sabe, irmão? Você sabe, quando você chega aqui na integração, você é convidado, né? Ô pastor, teu povo vai pegar as coisas, né? É daquele jeito. Nós temos que ter essa fome diante do Senhor, amados. Nós temos que ter essa fome de Deus. E eu vejo aqui irmãos com fome de Deus, alegra meu coração. Queridos, vamos chegar nesse lugar com fome de Deus. Amém? Amém. O primeiro personagem que eu quero falar é de um jovem chamado Uzá. Lá no capítulo 6, versículo 6, fala de um jovem chamado Uzá. O primeiro personagem que teve contato, irmão, aí, com a glória de Deus, com a presença de Deus, com o mover de Deus. Eu quero falar um dia do mover de Deus, porque Deus estava se movendo da casa de Abinadab para ir até a cidade de Davi. Era um dia do mover de Deus, como hoje é uma noite do mover de Deus neste lugar. E esses 4 personagens que eu vou falar, gente, tiveram contato com a presença de Deus, com aquela arte que simbolizava a presença de Deus e era a realidade. O primeiro que eu quero falar é sobre Uzá. Quem era Uzá, gente? Uzá era um jovem. O que aconteceu com esse jovem? Ele era neto de Abinadab, filho de Eleazar. O que aconteceu com esse jovem no dia do mover de Deus, no dia de alegria, no dia de celebração, no dia de festa, de júbilo, de danças? Ele morreu. O que aconteceu com Uzá, gente? No dia que era para ser um dia marcado, Uzá morreu. Aconteceu a morte. Uma leitura conflitante. Aquele era um dia de festa, de comemoração, mas Uzá morreu. Por que Uzá morreu, gente? Os bois tropeçaram e ele tocou na arca. Uzá, gente, a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. Abinadab era avô de Uzá, era pai de Uzá e Aiô. Então eu acredito que ele tocou porque ele estava acostumado com isso e se tornou uma coisa qualquer. 20 anos ficou na casa deles, e a Bíblia não diz o que aconteceu nesses 20 anos, a Bíblia não narra nada, não teve mudanças, não teve bênçãos, não teve históricos, só fala que ficou lá 20 anos, a presença de Deus ficou 20 anos na casa de Abinadab, e não se fala mais nisso. E Uzá nasceu com aquilo que representa a presença de Deus, e ele foi criado aquilo como sendo um homem qualquer. Ele foi criado como aquela presença de Deus não importava. Eu sou nascido na igreja, eu já vivi tudo, eu já vi essa palavra, eu já conheço. Gente, vocês têm ideia do que é a presença de Deus no lugar? Tem momentos que tem vontade de enfiar, não é só a cara no chão, é cavar um buraco e enfiar dentro do buraco, diante da glória de Deus. E Uzá, gente, ele não deu a devida reverência para aquilo. Ele não deu a importância para aquilo que representava a presença de Deus. Ele convivia com a presença de Deus como se convive com qualquer coisa. E não é assim, amados. A presença de Deus é extraordinária. Aleluia. Tem que haver reverência, temor, adoração, desejo. Queridos, Uzá não entendia isso. Aleluias. E aquilo que era para ser um dia de júbilo, de mover de Deus, terminou com a sua morte. Que o Senhor feriu Uzá. Talvez nós tenhamos outros nomes, mas nós não queremos ter essa atitude de Uzá. Temos que continuar desfrutando a presença de Deus com reverência, com desejo, com temor, amados. Independente do teu conhecimento, se você é um crente nascido no Evangelho, talvez já tenha visto muita coisa, mas eu quero dizer, Deus tem novidades para você. Lá em Romanos capítulo 12 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional, que a pastora falou aqui também. E vocês não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-o
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor tem novidade para nós a cada encontro. Depende muito de como está a matéria-prima aqui para receber isso ou não. Aleluias. Deixa Deus derramar sobre nós, amado, desse ano do crescimento, uma unção fresca. Trazer sobre nós um renovo dele. Deus tem coisas novas para nós. Amém? Aleluia. É a nossa oportunidade. Lembra da ficha? Não vamos deixar o tempo passar, não. Eu vou começar tudo de novo. Eu vou voltar a pôr minha cara no chão. Vou voltar para subir no monte de novo. Eu quero algo novo do Senhor. Eu quero trazer algo novo para vocês do Senhor neste lugar. Porque a presença de Deus é extraordinária. Amém? E o Senhor quer isso para nós, amados. Começa hoje de novo. Por mais que você tenha muita experiência, já viu muitas coisas, mas queridos, não passam de gotas, porque Ele pode e vai fazer em nossas vidas. Amém, queridos? Segundo personagem, Uzá foi o primeiro, eu falei que eu vou falar de 4. O segundo foi quem, amados? Um homem chamado Obed-Edom. É na sequência, versículo 10 e 11, aí de 2 Samuel, capítulo 6. Fala de Obed-Edom. Obed-Edom, Ricardo, estava lá. Ele estava lá. E Davi, o rei Davi, estava com 30 mil homens. No meio desses 30 mil homens tinha um chamado Obed-Edom. E diz que o rei Davi ficou com o coração entristecido, porque Uzá estava ali estendido, morto. E Davi não sabia mais o que fazer. Como é que eu vou fazer para levar essa arca até a cidade de Davi em Jerusalém? E agora, o que eu vou fazer com essa arca? Queridos, a Bíblia não fala, mas tinha 30 mil. Talvez uns fingiram que nem ouviu o rei falando. Talvez um já saiu assobiando assim, andando para trás, né? Porque tinha acabado de morrer um ali. Não sei, acho que Michael Jackson estava naquela época lá, né? Mas teve um que se apresentou, chamado Obed-Edom. Eu quero levar a presença de Deus para a minha casa, sim. Aleluia. Teve um meio daqueles 30 mil que se apresentou e falou assim: eu quero a presença de Deus em minha casa. Eu quero levar a presença de Deus comigo. Teve um que teve coragem, tinha um defunto ali, mas teve um que falou assim: eu quero essa presença. Eu já ouvi falar dela. Eu desejo essa presença, eu quero levar ela para a minha família. Eu quero levar ela para a minha casa. E diz a Bíblia que a arca ficou na casa de Obed-Edom 3 meses. E ele foi abençoado de uma forma extraordinária. Queridos, a Bíblia diz que ele foi abençoado em tudo. 3 vezes. 3 vezes. A sua família foi abençoada. As suas criações, gente, não dava só uma não. As vagas davam 2 bezerros. Gente, as plantações, 3 meses. Ele foi abençoado em tudo. Ele e a sua casa. Sabe por quê? A presença. Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus sonda o quê? Os corações e as intenções, amados. Era a mesma arca. Ali atrás Uzá morreu. Irreverência, falta de temor, né? Ele não dava a devida a importância para que a presença de Deus representa. 3 meses na casa de Obed-Edom. O Senhor o abençoou tremendamente. Amém, queridos? Amém. Ele teve a atitude de honrar a presença do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Deus é bom demais. Aleluias, aleluias. Oh glória, aleluias. E terceiro personagem, falei de Uzá, falei de Obed-Edom. Terceiro personagem, Mical. Quem era Mical, queridos? A esposa do rei Davi. Ele ganhou o direito de casar com ela quando ele venceu Golias. Ela era filha de Saul. E Mical foi mais uma personagem também que estava nesse dia do mover de Deus. Ela estava também fazendo parte desse dia, a qual Deus manifestou a sua presença no meio do povo através da árvore. Mical está lá no versículo 16, 2 Samuel. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Queridos, um dia do mover de Deus, um dia da glória de Deus, um dia de júbilo, um dia, amados, de festa, um dia de conquista. A esposa do rei, Mical, estava simplesmente na janela contemplando, observando. E o pior de tudo, criticando, menosprezando e desonrando. Se você continuar essa leitura que nós já lemos aqui, Mical, queridos, a terceira personagem, após o rei Davi receber a notícia de que a arca na casa de Obed-Edom tinha feito ele prosperar em tudo, ele se encorajou de novo.
Ele falou: então eu vou lá buscar, agora é a hora. Só que ele foi buscar de uma forma diferente. Ele foi lá em Crônicas, e foi ler lá em Crônicas capítulo 15, e entendeu que quando Deus mandou fazer a arca, tinha que ser carregada sobre os ombros dos sacerdotes levitas, e não sobre carroças. Quem carrega em cima de carroça são os filisteus, que não conhecem a Deus, e Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas o povo dele não. O povo dele tem que saber que a glória dele tem que ser carregada em nós, a glória dele tem que ser levada por nós. O povo de Deus entende que a glória dele tem que estar aqui, onde você está, não é em cima de carro de boi. E Davi entendeu isso. Ele falou: agora eu já sei como eu vou trazer a arca. E foi na casa de Obed-Edom, com os levitas, sacerdotes, bonitinho como tem que ser. Trouxeram a arca a cada 6 passos, nós lemos aí. Eles oferecem sacrifício de louvor e adoração a Deus. E quando chegaram na sua cidade, na cidade de Davi, em Jerusalém, celebrando, comemorando, glorificando a Deus, Mical, a sua esposa, estava da janela observando e menosprezando em seu coração, desprezando em seu coração a atitude do seu esposo, o rei Davi. Amém, queridos? Qual era o lugar da sua esposa? Era ao lado dele, dando 6 passinhos. Qual era o lugar da sua esposa estar, da esposa do rei estar? Ao lado do rei, pulando, glorificando, o vestido saia para fora, os cabelos tudo bagunçado. Não estou nem aí, gente, estou na presença do Senhor. Eu me lanço na presença do Senhor. Ali é o lugar para ele estar, gente, adorando, celebrando, comemorando. Mas não, Mical estava observando de uma janela o mover de Deus. Aleluias. E diz a palavra do Senhor que quando Davi chegou naquele mover de alegria, saltando, honrando ao Senhor, perante a sua presença, ela se posiciona como espectadora e crítica, não entendendo onde ela deveria estar. E diante disso, amado, aconteceu coisas importantes. No versículo 20 diz a palavra do Senhor que Davi foi para abençoar a casa dele. Ele abençoou toda aquela multidão com frutos, tâmaras, enfim. E quando foi para casa para abençoar a sua família, onde Mical estava, ela o desonrou em seu coração, e houve consequências disso. O que aconteceu, queridos? Nunca ela pôde gerar filhos. Ela ficou infrutífera por causa da sua atitude. Amados, a presença de Deus, não podemos ficar observando, amados. Essas pessoas que ficam na janela observando, geralmente se torna crítico. A gente se torna crítico. Se a gente não cuidar, amados, não entrar nesse mover, a gente fica só de espectador. E o Senhor não nos quer como espectadores, o Senhor nos quer como adoradores. Amém? Amém. E aconteceu coisas importantes. O mover de Deus se move pela honra. Se move pela honra. Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 13, ele diz na palavra que no ministério terreno dele aqui, na casa dele, lá na cidade dele, no meio dos vizinhos dele, não aconteceu milagres. Ele não fez milagres lá. Por quê? Porque o povo desonrava. Mas não é esse aqui o filho de José? Não é esse aqui o filho da Maria? Não estão aqui os seus irmãos, suas irmãs? Então o povo tinha incredulidade nos seus corações. E diz a palavra de Deus que essa desonra impediu aquele povo de receber muitos milagres. Depois você lê lá na tua casa, Mateus capítulo 13, fala de Jesus Cristo. Quando ele é desonrado na sua própria casa, ele fala assim: o profeta de casa não tem honra. Então lá, ele não operou milagres. Por causa de quê? Da incredulidade do povo. Queridos, a desonra é algo que impede da gente tomar posse das bênçãos do Senhor. Quando eu falo assim, o sol vem para todos da mesma forma, depende de como vocês recebem. Queridos, não sou eu aqui, pode ser a pastora, o Danielzão tem falado, a Nath tem falado, a irmã Rosânia tem falado. Queridos, aqui o bom é Jesus Cristo. A Ivonete tem falado. Enfim, tem sido bênção esse lugar. Nós não somos dono da verdade nem da razão, nós somos servos, todos nós somos servos. Então nós temos que aprender, cada um que sobe aqui, queridos, ele tem uma palavra para os nossos corações. Então nós temos que abrir os nossos corações para receber, ouvir tudo. Ele tem o que é bom, mas temos que honrar.
honrá-lo, temos que incentivá-lo. Eu tenho algo para receber, cada um que sobe aqui. André sobe para adorar aqui, não é fácil, está começando agora. Queridos, eu sou incentivador da vida da Andressa, eu honro a vida dela, eu recebo da vida dela, a graça que Deus tem derramado através dela. Então nós temos que aprender isso, queridos. Não podemos ficar assim, se fulano for, eu vou começar a olhar aqui as mensagens do Zap. Queridos, nós temos que aprender a honrar. Amém, queridos? Honra, princípio de honra, honrar a tua igreja, honrar o teu pastor, honrar os teus líderes, honrar esse menino do Pecil, honrar lá quem está cuidando dos nossos filhos. Nós temos que aprender e ensinar a igreja que saiba honrar, porque a desonra, gente, tem consequência. Está na Bíblia. Mical teve consequência porque ela não honrou, ela desprezou, ela foi crítica. Amém, amados? Deus nos guarde, amém? PC Micais aqui nessa casa, em nome de Jesus. Aleluias. Houve consequências. Sabe aquele negócio de religiosidade? Eu estava doido para me ajoelhar. Primeiro hino, segurei. Segunda adoração, vim para implodir as pernas. E a gente se torna religioso. Não, eu sou pastor aqui que está assim, não tem nada, gente. Não tem nada. O maior aqui tem que ser o menor. Amém? O maior aqui é Jesus Cristo. Deus nos guarde de religiosidade nessa casa, em nome do Senhor Jesus. Religiosidade, você tirou o colete sacerdotal, você tirou as vestes sacerdotal, e crítica. Que o Senhor nos guarde disso em nome de Jesus, amém? Se nossa atitude ou mentalidade parecer com ela, nós temos que nos consertar em nome de Jesus. E o quarto e último personagem, gente, quem é? Davi. Quem falou Davi? Falou Davi? Davi, gente, usar, irreverente, Obed-edom, maravilha. Mical, só contemplava, dava notas. E tinha Davi, gente. Quem era Davi? Queridos, passou 40 anos. O reinado do rei Saul foi 40 anos. E ele nem tchum para a presença de Deus. Por todo o seu reinado, a arca ficou na casa de Abinadab. E ele nem se lembrou da arca da aliança. O rei Saul, que antecedeu o rei Davi. O rei Davi assumiu o reinado e já era rei. Gente, para muitos de nós falava assim: já está bom demais, eu já sou rei, já está bom demais, já cheguei na posição final que qualquer homem poderia chegar. Mas ainda faltava uma coisa no coração de Davi. Faltava o que, gente? A presença de Deus. Queridos, o quarto personagem, Davi, que aos nossos olhos alcançou o estágio final onde o homem alcançaria rei de todo Israel. Mas faltava uma coisa para Davi, irmã Regina. Faltava aquilo que representava a presença do Deus que ele acreditava e ao qual ele vivia e pertencia e amava de coração. Davi só tinha ouvido falar ainda, irmão Ricardo, mas o coração dele já queimava de desejo e de vontade de ter um encontro com a presença de Deus. Amém. O quarto personagem que eu quero finalizar falando é sobre Davi, amados. Essa arca foi roubada antes. O outro rei não se preocupou, passou todo o seu reinado, mas Davi sim. Assim que ele assumiu, ele se posicionou, tentou trazer de uma forma errada. Houve um preço. Ele voltou para Jerusalém, ficou 3 meses, mas ele não esquecia, porque o coração dele queimava de desejo de ter Deus ali perto dele. Ele não se conformava, e ele queria, porque queria ter a presença. Ele foi buscar do jeito certo, e trouxe em cima dos adoradores, dos sacerdotes levitas. E olha, quando chegou ali, ele fez um tabernáculo, colocou a arca ali no centro da cidade e declarou uma adoração 24 horas da noite, de noite, turnos de adoração ao Deus de Israel. Queridos, isso é o desejo da presença. Isso nos ensina muito, queridos. Lá em Atos capítulo 13, 22 fala assim: e acontecia, e encontrei Davi, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Atos capítulo 13, versículo 22. Queridos, olha a diferença dessas pessoas, desses 4 personagens que nós estamos falando aqui essa noite. Olha a diferença do desejo de um homem que tinha muitas coisas,
mas tinha uma coisa que queimava dentro dele: a presença de Deus, aquilo que representava a presença de Deus. Hoje, queridos, nós não precisamos de ter aqui uma arca. Isso aqui não é arca da aliança, isso aqui é uma arca de oração, é um baúzinho só. Nós entendemos hoje que nós não precisamos disso, sabe por quê? Onde nós carregamos a presença de Deus, gente? Aqui as arcas de Deus. A presença de Deus, gente, habita em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. A presença de Deus está em nós. O que muda em nós são atitudes, gente, porque nós já carregamos a presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Em Efésios capítulo 2, 22, nós mandamos no grupo dela hoje: em Jesus vocês são santuário do Senhor. Vocês estão sendo edificados para serem moradas de Deus, através do teu Espírito. Queridos, hoje nós entendemos que não precisamos mais de alguma coisa que simbolize e representa a presença de Deus. Nós carregamos essa presença de Deus dentro de nós. Nós carregamos dentro de nós, mas as nossas atitudes são diferentes umas dos outros. Nós temos que usar esses personagens, esses exemplos da palavra de Deus, para que nossas atitudes sejam atitudes certas. Sabe, amados, esse Obed-Edom, que foi tão abençoado em 3 meses, lá em 1 Crônicas capítulo 15, ele não ficou na terra dele lá. Ele não se contentou lá com a criação abençoada, com a plantação próspera. Ele foi abençoado, ele e a sua família. Para muitos até ali é bom. Não, está bom já o que eu tenho, não. Ele entendeu que a fonte estava mudando da casa dele para Jerusalém. Então eu vou acompanhar a fonte. Sabe quem foi Obed-Edom? Ele foi porteiro do templo de Jerusalém, e um dos adoradores desse culto de adoração, Obed-Edom fazia parte. Ele amou tanto a presença de Deus, irmã Lívia, que ele não ficou só com as bênçãos, ele queria um abençoador, ele queria a fonte. Queridos, tem pessoas que se contentam com tão pouco, com coisas. Nós temos que aprender com esses homens na palavra do Senhor, amados, que o que mais importa para nós não são coisas, é a presença dele. O que mais importa para nós, amados, não são adquirir, Mateusa, é a presença, filha. Eu fui para o monte com o Ricardo essa semana retrasada, e eu fui lá, gente, com tanta coisa para me pedir, gente, com uma lista que era quase um jornal. E a primeira ajoelhadinha que nós temos lá, quando eu pensei em abrir a boca, o Senhor falou assim: não pede nada, só a minha presença. Nós ficamos quase 2 horas lá. Eu só concordava com a oração dos meninos que estavam lá. Falei: Senhor, só a tua presença. Senhor, eu tinha vontade de orar pela minha casa, e o Senhor falou: Senhor, só a tua presença me basta. Aí de repente vinha a irmã Rosângela na minha mente, no meu coração, e eu ia: Senhor, somente a minha presença. Falei: glória a Deus. Hoje eu 2 horas, gente do céu, mas só a presença dele. Aí vem essa palavra no meu coração. Queridos, quem tem a presença tem tudo. Tem um louvor que fala assim: se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Amado, se você tem uma palavra, você tem tudo. Imagine a presença. Imagine a presença. Quando nós entendemos, gente, que quando a gente tem a presença, a gente tem tudo. Obed-Edom entendeu isso. Eu não quero só coisas, não. Eu fui muito abençoado, sim. Mas olha, eu amei mais a presença do que coisas. Eu vou deixar tudo para trás. Eu vou também para Jerusalém. Eu vou ser um doador, eu vou adorar. Eu quero estar perto desse negócio. Eu quero estar na presença. Queridos, nós temos que ser instigados a isso, a vivermos isso nessa casa, a desejarmos essa presença. Amém? Cadê os irmãos? Vem aqui para cima para adorar. Cadê a irmã Jéssica? Consegue vir, Jéssica? Vem aqui adorar. Já vamos orar já. Queridos, hoje a arca que carrega a presença de Deus somos nós, vasos de barros, imperfeitos. Mas, queridos, temos que entender isso. Não podemos ficar só na janela observando. Vamos entrar nesse rio. Amém? Vamos vir com reverência, quebrantamento, desejo. Vamos vir com fome de Deus. Quando eu vejo alguns aqui com um zoião assim, parece que volta a mastigar o que a gente está falando. Tem outros que já estão assim longe. A gente vê daqui muitas pessoas de formas diferentes. Queridos, vamos ser como o Obed-Edom, vamos ser como Davi. Onde o Senhor te levar, entenda isso. A presença é o que vale mais em nossas vidas. E se eu estou vivendo a presença, eu estou vivendo o propósito que Ele tem para mim nessa terra.
Vocês vão viver na presença, amados. Vocês não têm noção o que é você viver e falar: Senhor, eu quero a tua presença na minha vida. Gente, vocês não têm noção o que é o Senhor trazendo. Ela não está aqui hoje, eu falo o nome dela, mas ela não está aqui. Uma vez, faz 2 meses, minha irmã me falou uma coisa. Uma vez que eu conversei com ela, que o Senhor não deixa eu esquecer nem um dia de oração com ela. O Senhor me incomoda, o Senhor me incomoda, gente. Vocês não têm noção do que é isso, viver na presença do Senhor, para a glória dele. O Senhor trazer você em situações e levar você, e você vendo assim, situações, gente, eu não posso falar nomes aqui, mas tenho vontade de falar para a edificação, para a glória do Senhor Jesus. Queridos, fique de pé, fique de pé. Eu quero aproveitar a Jéssica. Agora tem baterista também, oh glória a Deus. Deus é bom demais com a gente. Queridos, quantos entenderam essa palavra aí? Vocês recebem essa palavra essa noite? Que nós possamos ter essa fome e sede pela presença de Deus, amados. Que nós possamos investir os nossos dias, nas nossas vidas, para vivermos esse propósito. Que nós possamos entender isso essa noite. Amém? Eu quero orar para você, mas vou deixar a Jéssica adorar o Senhor. Com um louvor bem gostoso, Jéssica. Deixa fluir. Só tenho uma palavra, eu tenho tudo. Aleluia, Deus. Ele não é
aplaudir a Jesus, amado.